Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso Maquinicast, que é o podcast da Maquinica, que fala sobre tecnologia, sobre inovação, sobre tudo que vem transformando aí a indústria e vários segmentos de mercado. Essa é a nossa segunda edição do ano e a nossa conversa hoje é com Silvio Correia. Silvio nos deu o prazer aqui de estar disponível para conversar com a gente. O Silvio é o fundador e CEO da EasyPro, que é uma empresa de cronoanálise, já nasceu há bastante tempo e tem uma vasta carreira aí no mercado, bem interessante. Ele vai mostrar um pouquinho disso para a gente. Silvio é gaúcho, começou na indústria de calçados lá na região de Novo Hamburgo, né? Mas hoje a EasyPro está expandindo aí por toda a América Latina, tem projetos aí em vários segmentos de mercado. Pedi para o Silvio se apresentar. Então, como tu falaste, eu comecei a minha atuação lá no Rio Grande do Sul, né, em Novo Hamburgo, lá no Vale do Rio dos Sinos, que é um segmento calçadista, tradicionalmente, né? Conhecido como Vale do Calçado, lá, né? Então, lá que eu comecei, fui aluno do Senai, lá do curso técnico em calçados, lá do Senai em Novo Hamburgo, e sempre tive a minha trajetória. E lá, na época, lá nos anos 90, né, era o auge do calçado, da produção calçadista no Brasil, né, era o auge das exportações e tudo mais, né? E ali a gente tinha muito acesso a tecnologias da época, né? Uma das que me chamou muita atenção lá na parte de engenharia de processos era a conexão lá com o Instituto REFA. O Instituto REFA é o Instituto Alemão de Padronização, né? Sim. Então o Instituto REFA trazia lá todos os conceitos e um deles era a cronoanálise, né? Então a metodologia de engenharia de métodos e processos era muito presente, principalmente na questão ali do setor de costura do calçado, né? Que tinha toda aquela questão dos métodos, estabelecer bem os métodos determinados. Já é uma base aí, porque a gente chama hoje de indústria 4.0, né? A então, digitalização ali, aí de processos. A padronização, né, o processo de padronização sempre era muito presente ali na indústria calçadista, né? E aí depois eu fiz a parte de engenharia de produção, também sou graduado em engenharia de produção e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, né? Que foram algo que eu fui galgando lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, né? Nesse período, né? E aí, já vindo ali depois, né, evoluindo nas indústrias calçadistas, trabalhei como gerente de planejamento, né, em grandes indústrias lá, né, de calçados. E aí, nos anos 2000, ali, houve aquela migração maior das empresas aqui do Sul para o Nordeste, né? Sim, teve então, uma migração forte, né? Por conta de mão de obra, né? Questão de incentivo incentivos fiscais, né? Aí eu já vinha, né, nos anos 2000 já atuando como consultor, né? Consultor de empresas, voltado também na área de métodos e processos, né? E um desafio que se tinha naquela época era justamente reproduzir os processos que eram feitos aqui no Sul, lá no Nordeste. Né? Então o pessoal fazia o quê? Eles, no início lá, gravavam usando fitas VHS ali, que era a tecnologia da época, né? E depois ele evoluindo um pouco mais com mídias DVD, né? Sim. E aí um grande desafio era o quê? Porque quem fazia essa filmagem era muitas vezes alguém que era da área do mostruário da empresa, que era alguém que não tinha conhecimento de engenharia. E ele filmava os processos numa sequência que era para ele a melhor. E a pessoa da engenharia depois descrevia todo o processo como ele deveria ser feito. E quando aquilo chegava lá na unidade produtiva, o vídeo tinha muito mais valor do que o processo descrito, porque o vídeo era visual, né? Então, claro que hoje a gente falar disso é muito simples, com o YouTube, com o WhatsApp, né? Mas na época era o que tinha, né? Recurso, né? Então, o que era o desafio, né? Isso foi, daí vindo ali, a gente tentou desenvolver isso usando notebook, usando câmera USB para fazer as filmagens, né? Aí veio o ano ali de 2011, quando surgiu o iPad, os tablets ali, aí a gente disse, agora a gente consegue ter um equipamento que a gente vai conseguir fazer a filmagem dos processos associado com os processos. Né? E aí surgiu ali, na época não tinha EasyPro, não tinha ainda, era tudo trabalhos de consultoria que a gente vinha fazendo numa empresa calçadista. Né? E aí a gente começou, então, a pensar na ideia como negócio, né? Realmente como software. Né? E aí nasceu, então, a EasyPro em 2013, né? Como comercialização de licenças de software. E que era desenvolvimento próprio de vocês. Desenvolvimento próprio, voltado, então, para o estudo de tempos e métodos. Né? E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre
Produtividade, né? Sim. O que é a produtividade, né? A gente estava falando que muitos gestores, muitos donos e até pessoal que cuida da área de produção, falar que produtividade é ter a máquina funcionando 24 horas por dia. Produtividade é você ter o maior número de produtos saindo no final do mês. Como que essa mentalidade, né, interfere nesse processo de consciência de que a cronoanálise deve ser implementada, né? Sim. Isso é uma barreira na adoção da tecnologia hoje no mercado? Sim, hoje, né, com a evolução dos nossos processos, hoje a gente atende diversos segmentos, né, desde a empresa de alimentos, frigorífico, a têxtil, né, muito presente ainda, que é um dos setores que mais emprega no Brasil, depois o metal mecânico, autopeças, automotivo, né. Então, quando a gente chega em empresas que já têm essa estrutura de métodos e processos determinada, é simples, né, você vai lá implantar o software e a empresa já dá aquela conexão, né? Mas quando a gente vai num grande universo que a gente tem hoje, que as empresas não sabem o que é produtividade, né? Que é a maioria hoje. Que é a maioria. E muitos ainda não fazem o seu custo por determinação de custo-hora, né? Então, que a produtividade é muito ligado à questão do custo-hora que vai dar a lucratividade, né? Então, muitos ainda trabalham no modelo de rateio, né? Onde eles pegam lá tudo que ele produziu no mês e divide pela quantidade de peças que ele produziu. Rateio simples. E vai dar o custo, né? E às vezes ele não entende por que aquele produto dele que é mais elaborado acaba ficando mais barato e o produto que é menos elaborado fica mais caro. E aí o concorrente dele que trabalha por custo-hora, ele tem o seu custo bem determinado. E o cliente compra aquele produto menos elaborado daquela empresa que produz por custo-hora e o produto mais elaborado ele compra dele, da outra que é porque ele rateado, não calcula o seu custo-hora de forma correta, né? Então, o nosso desafio é justamente esse, né? É ensinar para as empresas o que é produtividade, como ele deve trabalhar nessa questão de custo hora ou por unidade de esforço produtivo, para que ele possa ter o seu melhor resultado, né? Além dessa questão, que outras barreiras vocês encontraram, principalmente no início, né, para que essa ferramenta pudesse ter uma boa adoção no mercado? Uma das grandes barreiras que a gente enfrenta no Brasil, né, é o custo de equipamentos, né? Isso é fato, né? A gente hoje acesso a software, né, a código-fonte, a gente tem o mesmo acesso que grupos que a gente participa lá, de grupos open source da Índia, Estados Unidos, enfim. Então, essa não é uma barreira para nós, mas o custo ainda de equipamentos, né, se a gente falar de câmera, tablet, até hoje a gente fala do óculos da Meta, né, que é um objetivo nosso, daqui a pouco usar o óculos da Meta para fazer coleta de tempos, né? Mas ainda é uma barreira para nós no Brasil, né? Mas também a gente é muito reconhecido, né? Olhando o lado positivo disso, pela nossa criatividade, né? Então, como a gente tem que trabalhar com menos recursos, acaba a gente sendo mais criativo, busca alternativas para poder resolver aquilo que a gente não consegue. Então, os nossos profissionais acabam tendo uma criatividade maior para justamente conseguir entregar um produto com menos recurso, né? Uma das soluções que a Maquinica tem no portfólio é a Retrocausal, né? Que é, na verdade, o produto, né? A solução que aproximou aí a EasyPro da Maquinica, né? Hoje a gente tem uma parceria comercial, onde a EasyPro identifica, né, no mercado entre os seus clientes quais são aqueles potenciais usuários da ferramenta da Retrocausal, que é uma ferramenta baseada em inteligência artificial que faz, né, toda a medição ali do processo manual e repetitivo numa bancada. Como que se enxerga aí a entrada também da inteligência artificial hoje no mercado, né? Visto que em 2, 3 anos aí essa adoção passou de pouco mais de 12% para quase 40% aí do mercado, né? A inteligência artificial já avançando em vários processos. Como é que tu enxerga essa entrada de um processo que vai, sem dúvida nenhuma, né, trazer benefícios para a linha de produção, mas que ainda tem certos estigmas aí, né? Tanto da parte na questão de valor, tanto na parte de escala, né? Sim. Como é que a inteligência artificial, na tua visão, está permeando essa evolução, né? Sim. Hoje a gente enxerga, né, tecnologias como a Retrocausal
muito avançadas até em relação ao que a gente pode trabalhar como sistema base para conseguir ter o resultado, né? Sim. Então, a gente se posiciona muito nisso, né? A gente sendo a base para tecnologias de inteligência artificial poderem ter os seus tempos pré-determinados, né? Mas hoje um dos grandes, alguns, né, dos desafios que a gente enfrenta ainda no Brasil, um deles ainda é essa cultura do curto prazo, né? Sim, então, é imediatismo, eu quero resultado para amanhã, né? E às vezes a IA e outras tecnologias, a gente sabe que elas são tecnologias que precisam ter um tempo maior de maturação, né? Então, essa cultura do imediatismo, infelizmente aqui no Brasil ainda é uma das barreiras, né? Há muito da decisão baseada não baseada em dados, né? Baseada em axologia, né? Aquele pessoal que tem o pessoal que tem um conhecimento maior na indústria, aquele cara que é o grande mentor, mentor da empresa, e não trabalha baseado em dados, porque soluções de IA vão trabalhar com dados, sem né? dúvida, vão ter essa premissa, né? Então, isso também é um desafio. O outro é o medo, né, da substituição da tecnologia, isso é fato, né? Natural, o pessoal tem muito ainda, a IA vai substituir os nossos... Sim. E nisso cultural, eu tenho um conceito meu, né, que é a IA potencializa, né? A IA veio para potencializar o perfil de cada pessoa, né? Então, se a pessoa é inteligente, ele vai ficar uma pessoa inteligente potencializada, né? Agora, se a pessoa tem aquela cultura lá de não ser, de ser mais preguiçoso, ele vai ser preguiçoso potencializado, né? Sim. Então tem essa questão que a IA vai potencializar isso, mas ainda tem muito receio de que a IA venha para substituir empregos e fazer essa substituição que é uma barreira, né? Sim. E a outra também é a falta dessa integração melhor entre tecnologia e a parte da indústria, né? Muitas iniciativas, né? Muitas iniciativas nasceram pela TI, né? A TI buscando isso, né? E a gente sabe que a tecnologia ela tem que ser sistêmica, né? Sim. Tem que ser, não pode ser uma iniciativa só de uma área, né? Tem que ser como um todo. E transversal, né? Em vários casos, né? Você falou em TI, né? Tem não só a parte da TI em si, mas a parte de conectividade também, né? Isso hoje a gente tem visto em alguns projetos que a gente tem feito, a barreira não ser a solução, mas ser a parte de conexão que a empresa tem, ou não tem no caso, né? E aí, né, vem a história do 5G, a história de redes privadas corporativas. Então, em paralelo, tem uma caminhada aí também que ela não está na mesma velocidade do que as soluções estão entrando, né? Uma outra questão que eu queria falar contigo, sobre resultados, né? A gente já tem alguma coisa prática? Tem algum case ou algum projeto que tu já tem executado que mostre que a produtividade, né, sem essas ferramentas e com as ferramentas, mostra real significado de diferença, né? Tem vantagens em cima disso? Sim. Hoje, dentro dos nossos clientes, né, a gente tem já resultados lá de ganho de produtividade de mais de 15%, ganho de lucratividade de 3%, 4%, 5%. Né? Então, isso já mostra o quanto o resultado a empresa pode dar a partir do momento que ela tem essa adoção, né, e esse controle maior em relação aos seus processos. Né? Mas, de novo, volta muito naquela questão da entendimento do que é produtividade, de como a empresa pode melhorar em cima disso, né? Então, é algo que a gente vem trabalhando muito forte nessa questão de ensinar para as empresas o que é a produtividade, né? E que IA, ela é meio, né? Ela não é fim, né? E às vezes o pessoal acha muito isso, né? Falando um pouco de segmento de mercado, né? Você comentou que iniciou lá na parte calçadista, e depois foi ampliando para outros segmentos, né? Têxtil, né? A gente tem algumas experiências fortes aqui na parte têxtil, Santa Catarina também, parte de visão computacional, identificação de defeitos, enfim. Como que tu enxerga essa adoção, considerando essas diversas verticais? Tem algum segmento, alguma área onde isso é mais forte, onde já tem a entrada da tecnologia parece ser mais natural ou mais acelerada? Sim. Existe, claro, né, aquelas empresas que já têm as
redes, né, vem, por exemplo, os sistemistas, né, que já tem lá que respondem para um global. Sim. Essas empresas já têm uma adoção, uma necessidade de adoção, né? E o segmento de alimentos hoje, né, frigoríficos também, que trabalha lá no segundo, né, no tempo lá direto na operação, né, que é necessidade, né? Então esses segmentos a gente vê ainda como oportunidades, né? E é onde a gente vem crescendo mais agora, né? E a expansão aí para outros países, como é que isso está acontecendo aqui na América do Sul? Sim, a gente tem América Latina hoje, né? A expansão com o Paraguai, né? A nossa solução permite, por exemplo, você fazer os seus vídeos aqui no desenvolvimento e fazer nessas unidades distantes, né? Tem um case também de uma empresa, nosso cliente, que tem a sua unidade produtiva na Índia, né? Ele usa a nossa solução, então ele acaba fazendo a reprodutibilidade dos processos aqui do Brasil para a Índia através da digitalização da cronoanálise, né? Então isso facilita muito, né? Quando eu tenho unidades distantes, né? Quando eu faço essa conexão entre as empresas, né? Entre as unidades produtivas. Nas empresas que vocês, né, têm se conectado aí, o que os líderes, né, que trabalham diretamente com esse processo de produtividade, qual que é o raciocínio, o pensamento deles, a filosofia de trabalho, onde é que esbarra aí alguma questão que você tenha que contornar, né? O que essas pessoas que estão liderando hoje esse processo precisam, né, trazer como conhecimento que não se aprende na universidade, mas que o mercado hoje está demonstrando, né, está trazendo desafios maiores, e esse conhecimento ele precisa ser ampliado. Né? Onde é que está aí a grande questão aí, ou as grandes questões que a gente tem enfrentado aí no mercado? Essa questão hoje de capacitar os líderes, né, em tecnologias mais avançadas, né? Isso ainda também é cultural, né? Ver que produtividade é medição, né? E ela não é opinião. Também os líderes precisam ter isso, né? A produtividade custo-hora é medição, né? Não é aquela opinião, né? E a produtividade também muitas vezes é vista como acelerar pessoas, né? E não é isso, né? Teve uma questão interessante, né, no cliente que a gente fez, ele tem um banco de dados lá hoje de 50 mil vídeos, né? E um dos fatores lá na cronoanálise é a avaliação do ritmo de trabalho, né? Daí ele veio, se eu pudesse pegar o vídeo e avaliar que a pessoa está ali trabalhando a 90%, eu posso acelerar o vídeo em 10% para ele chegar em 100%, né? Ele disse, não, que velocidade não é produtividade, é método, né? Exato. Então, às vezes o pessoal acha que produtividade é aumentar o esforço, né? E não, realmente trabalhar a determinação do método, né? E até que ponto ferramentas como, né, da EasyPro e outras tecnologias, até da própria RetroCausal, no momento que elas estão sendo implantadas num posto de trabalho onde tem uma pessoa ali que está sendo monitorada e a produtividade dela, o desempenho dela está sendo avaliado, até que ponto essa pessoa não é também resistente a essa tecnologia e ela não acaba se tornando uma barreira também para a implantação da ferramenta? Isso tem um aculturamento? Como é que vocês... Hoje, qual é o discurso que isso chega lá na ponta, na outra ponta, né? Você está falando com o gestor, como é que implanta, mas tem a outra ponta lá do operador, né? Hoje a gente vê que maior resistência ainda é a liderança. A parte operacional, ela recebe bem. Regra, recebe bem, até porque ele está ali para executar uma tarefa, né? Então, quando você ouve ele, conversa com ele, ele entende que tu está ali analisando o método, pega a opinião dele para ele, o método aqui, se eu estou alcançando uma peça aqui a 20 centímetros, eu reduzi ela para 10, isso vai melhorar o meu trabalho. Então, isso é engajar, né? Engajar a pessoa no via processo. de regra, assim, as maiores resistências que a gente tem é mesmo com liderança, né? E convencê-los, né, de que entender que quanto ele realmente produz, o que é realmente, quanto realmente custa aquilo ali, né? Que o custo hora é muito importante, né? E aí
faz sentido, né, de falar em automação, digitalização, né? Mas o pessoal operacional, via de regra, assim, é muito tranquilo assim de adoção, né? Eles entendem aquilo, entendem que aquilo que a gente está ali para medir o método e não a performance dele, né? Então isso é bem interessante. Legal. E que outros fatores impactam hoje no teu resultado, na tua venda, né? Existem aí as oscilações naturais de cada segmento, de cada vertical de mercado, tem macroeconomia, tem a capacidade do teu time de chegar a determinados mercados, ampliar o teu braço de... Qual que é, onde está hoje aí o teu... ou os problemas que tu encontrem, ampliar aí a tua oferta e a adoção da tua ferramenta. Sim. Hoje, o crescimento, principalmente de mercados, né, de ter melhorar a sua produtividade, né? Um segmento agora que a gente está entrando também é o segmento logístico, né? Então, hoje, centros logísticos no Brasil tem uma necessidade forte, por mais que tenha lá automatização, tenha lá um sorter que faça a separação dos pedidos, né? Há uma necessidade de mão de obra, né? Sim, então, e esses centros logísticos precisam ter a sua determinação também do método correto de trabalho, né? Então, isso também é uma oportunidade que a gente vê hoje, né? A gente começou com um centro logístico hoje lá em Jundiaí, a gente já fez o trabalho, já conseguiu um grande resultado lá, então eles vão apresentar isso como case para as outras unidades que eles têm hoje como referência, né? E então é um mercado que também hoje tem uma necessidade. A gente tem aqui Itajaí muito presente também com centros logísticos, né? Então é uma grande oportunidade aí de crescimento, né? Tu trouxe um pouco da tua base aqui para a região norte de Santa Catarina, né? Tu ainda tem a base lá no Rio Grande do Sul, tá trazendo para cá. Como é que tu tá enxergando aqui esse mercado, esse novo mercado, essa expansão para cá? O que isso quer dizer aí para a EasyPro hoje? Estar com um pé fixo, né, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Sim. Como é que tu enxerga essa questão regional lá dentro, aqui, né? Nós começamos lá dentro do Parque Tecnológico da Universidade Fevale, né, que é o Fevale Tech Park, que é onde a gente tem hoje o nosso núcleo de desenvolvimento e toda a inteligência ainda lá, né? E lá, pelo crescimento, pelos nossos clientes, é onde a gente vai manter essa estrutura, né? A nossa vinda para Joinville já era presente, né, com a nossa atendimento a clientes aqui na região, né? E a gente começou essa migração numa possibilidade aqui de atender melhor Curitiba, São Paulo, também através desse núcleo aqui, né? Então, a gente fez toda uma estruturação do nosso comercial aqui em Joinville, já para conseguir ter essa proximidade, atender mais rapidamente os clientes, né? Agora a gente está também com São Paulo, e vendo, talvez ter um ponto fixo lá para atender. A gente tem hoje muitos clientes ainda no interior de São Paulo, né? Até a região metropolitana, menos até do que o interior de São Paulo, lá. Regiões como Birigui, Jaú, Franca, Oswaldo Cruz, perto do Presidente Prudente. Então, nossa ideia, até em termos de expansão, também com uma base em São Paulo, né? E falando aí em termos de estrutura ainda, é uma demanda que é comum, né, às empresas de tecnologia hoje, é a mão de obra especializada na parte técnica, né? Desenvolvedores, parte de AI, enfim. Como que vocês veem, como que vocês estão, né, contornando essas questões? Onde é que você está buscando mão de obra? Como é que você está formando essa mão de obra? Como é que você está retendo essa mão de obra, que é hoje a grande questão, né? Hoje existe essa defasagem aí da aceleração do conhecimento por parte dos cursos, do que tem no mercado, né? O próprio autodesenvolvimento, as pessoas tendo uma formação interna, né? Como é que a EasyPro está lidando com essa questão? A gente trabalha, nossa política muito é de formação, né? Formação. E isso, de certa forma, a EasyPro acaba sendo muito atrativa, porque a gente trabalha com tecnologias novas, né? Então, um desenvolvedor lá, a gente consegue trazer ele e ele dá muita liberdade para ele criar, né? E isso faz com que os jovens sejam mais atraídos, né? Então, hoje a gente tem muito essa questão da formação. Claro que existe, né, a busca também dos nossos profissionais, que ele acaba, por ele sendo lá um full stack, acaba tendo uma busca
também pelos nossos profissionais. Sim. Né? A gente trabalha sempre nessa linha de já ter novos entrantes, né? Novas pessoas em treinamento e capacitação. Né? Legal. Então, mas para nós hoje, buscar profissionais é algo relativamente fácil, né, para você trazer. E hoje, com a junção da IA também facilitando muito isso. Sim, né? você está usando a IA para ajudar no desenvolvimento. Para desenvolvimento. Né? Sim. Então, ter essa formação, né, a gente faz muito na formação, tanto de desenvolvedores como de analistas de negócio, né, e trazendo muito, trabalhando muito aí com estágio, com busca em universidade, parcerias aqui também com a UDESC, Univille, estão trazendo esses profissionais aí, Senai também, hoje parceria com o Senai, né, trazendo esses profissionais. Né. Legal. E formando e preparando, às vezes preparando para o mercado, né? Então, a gente sabe que a gente também vai estar fazendo isso. Sem né? dúvida, então, sem dúvida. Mas esse é o jogo, né? Não tem como fugir. E como é que você enxerga, então, aí a EasyPro daqui a 5, 10 anos? Né? Qual é o caminho que você tem traçado aí para a empresa, planejamento estratégico? Como é que você enxerga a cronoanálise daqui a algum tempo? A adoção, né, da cronoanálise por parte das empresas e o futuro de atuação da EasyPro, né? É expandir verticalmente, é trabalhar em outras verticais? Como é que você está planejando o futuro da empresa? O que a gente vê hoje é a questão do nosso produto tradicional. Ainda a gente tem lá o nosso produto tradicional da cronoanálise, que usa um tablet, que faz a filmagem das operações e faz a análise do método e entrega isso para a empresa ter os seus insights, até usa IA também para ter insights de melhoria, depois que tem esses dados lá como dentro do seu banco, né? Mas a nossa ideia justamente é ter isso lá ainda como core, mas para a visão de futuro é desconstruir, né? É trabalhar com cada vez mais ferramentas de IA para que vá trazer aquele modelo mais autônomo, né? Então, por isso que a gente está investindo nessa questão, né? Buscando parceiros e tendo essa ideia de visão de que aquela forma ali de coletar o método, de trazer, que é tradicional, ela vai deixar de existir, né? Vai ser cada vez mais avançado em termos de IA e a gente vai ter mais insights justamente para trabalhar na melhoria, né? E como é que você enxerga aí a parceria, né, com a gente, com a Maquinica, trazendo aí a plataforma da Retrocausa e avançando juntos, né? Eu acho que não só na tua base de clientes, mas chegando em novos clientes, trazendo as duas soluções, as duas metodologias para expandir juntas no mercado. Né? Eu vejo muito importante a gente conseguir traçar um diagnóstico correto das empresas. Perfeito. Né? De maturidade, muitas vezes aquela empresa que a gente falou que já tem uma maturidade lá para a implantação do IA, ou aquela empresa lá, micro e pequena empresa, que daqui a pouco pode ter que ela almeja lá ter uma tecnologia, mas muitas vezes ela não tem aquele recurso, né, para buscar, né? Então vejo que se a gente conseguir traçar isso em conjunto, né, de fazer um diagnóstico correto, trabalhar muito a questão da lucratividade, a posição de cada empresa, né? O custo hora, a gente pode construir um modelo bem legal aí de parceria, né? Que a gente já vem trabalhando aí em conjunto em clientes que já são nossos clientes em comum, né? E clientes que a gente pode também entrar aí juntos, né? Você falou, só antes de finalizar, você falou aqui na questão do grau de maturidade, né? Na extinta ABI, né? Associação Brasileira de Internet Industrial, que a gente fazia parte, foi feito, né? Foi iniciado um estudo para identificar o grau de maturidade da indústria 4.0 hoje nas empresas. Isso tinha lá diferenças entre verticais, tal, mas ainda era uma questão bastante incipiente, né? Que associações você faz parte? De onde é que você busca essa informação que é importante, né, trazer do mercado aí, como é que ele está se comportando de uma maneira geral, e aí a base disso são essas entidades, associações, né? Também eventos, né? A gente já estava junto em alguns eventos, aí eu sei que você participa bastante. Qual a importância disso e aonde que você se relaciona, em que tipo de associação, que tipo de evento você participa? Como é que você faz hoje a tua abertura nesse mercado? Hoje a gente tem algumas feiras que são feiras pontuais que a gente expõe, né? Como é o caso da FIMEC, que é a Feira de Máquinas para o Calçado, lá, que a gente participa junto à ABMAC, a Associação Brasileira de Máquinas para o Calçado. Né? Daí tem aqui a nível mais nacional, né? Que é a ABMAC, que atende também
outras entidades, né, outros segmentos, né, tem as câmeras setoriais, tem a câmera setorial da BIMAC voltada para a indústria 4.0, que a gente participa também. Esse ano agora o Brasil vai ser o país parceiro da Feira de Hannover, né? Então a gente conseguiu também ser uma das startups selecionadas para expor. Você vai estar lá. Nós vamos estar expondo lá em Hannover esse ano, né? Então isso também já vai nos dar, que a gente até agora é o 4º ano consecutivo já que a gente participa como visitante, agora no 5º ano. Então, como Brasil parceiro, a gente vai estar expondo lá em Hannover. Dá mais então, visibilidade. Já dá essa ideia de conexão, né? E a gente sabe que lá as tecnologias são tecnologias mais avançadas, mas que a gente possa também trabalhar nessa ideia de trazer a inteligência artificial para dentro do negócio, né? Legal. Bom, que mensagem final aí você daria aí para o mercado, né? Para as empresas que estão buscando melhorar essa produtividade que você falou, né? Conceitualmente. Lucratividade. E lucratividade. Qual é a tua mensagem que fica aqui da nossa conversa? Legal. Eu vejo cada vez mais que as empresas investem na capacitação para entender o que é produtividade, o que é lucratividade, como eles podem trazer esse resultado, né? Perfeito. Então, a partir que a empresa pensar nisso lá, entender que o custo dele é determinado pela sua estrutura, né? Ele vai conseguir ter um resultado melhor, né? Perfeito. Porque hoje as empresas estão ainda muito no cultura do imediatismo, né? Mas que pensem mais a longo prazo e pensem nessa estruturação e contem com a gente para se capacitar. Né? E a tecnologia e ferramentas como essa estão aí disponíveis para que a gente possa ajudar a melhorar o panorama da indústria no Brasil. Obrigado. Silvio, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, foi ótima conversa, a gente mantém contatos. Ótimo. E até a próxima edição do nosso MachineCast.